Capítulo 1. Introdução. Dois grandes mistérios dominam nossas vidas: amor e dinheiro. O que é o amor? É uma questão que tem sido sempre explorada nas histórias, na música, nos livros e nos filmes. Mas o mesmo não ocorre quando se trata da questão: o que é o dinheiro? Não é nenhuma surpresa o fato de que a teoria monetária não tenha inspirado nenhum filme de Hollywood. Na verdade, não é nem sequer mencionada nas escolas em que a maior parte da população frequenta. Para a maioria de nós, a questão de onde vem o dinheiro nos faz lembrar uma figura da Casa da Moeda imprimindo notas e estampando moedas. A maioria de nós acredita que o dinheiro é criado pelo governo. É verdade, mas apenas em um ponto. Aqueles símbolos de valor em metal e papel que geralmente pensamos como dinheiro, de fato são produzidos por uma agência do governo federal chamada Casa da Moeda. Mas a grande maioria do dinheiro não é criada pela Casa da Moeda. Ela é, na verdade, criada em enormes quantidades diárias em empresas particulares conhecidas como bancos. A maioria das pessoas acredita que o empréstimo de dinheiro feito pelos bancos é garantido por eles pelos depósitos realizados. Fácil de verificar, mas não é verdade. Na verdade, os bancos criam o dinheiro que eles emprestam não dos próprios ganhos dos bancos, não do dinheiro depositado, mas diferentemente da promessa de pagamento do tomador do empréstimo. A assinatura do contrato pelo tomador do empréstimo é uma obrigação de pagar ao banco a quantia que pegou emprestada adicionada de uma taxa de juros, ou perde a casa, o carro ou qualquer outro ativo que possa ser penhorado como garantia. É um grande compromisso do tomador de empréstimos. O que a mesma assinatura requer de um banco? O banco, como num passe de mágica, faz com que a quantia emprestada passe a existir apenas a subscrevendo na conta bancária do tomador. Parece forçação de barra. Certamente não pode ser verdade, mas é. Para demonstrar como esse milagre de um banco moderno ocorre, consideremos então uma fábula. Capítulo 2. A fábula de Goldsmith. Em vários momentos da história, qualquer outra coisa era usada como dinheiro. Tinha apenas que ser de fácil transporte, que uma quantidade suficiente de pessoas acreditasse que mais tarde ele poderia ser trocado por coisa de valor real, tal como comida, roupa e abrigo. Conchas, sementes de cacau, pedras preciosas, até mesmo plumas foram usadas como dinheiro. Ouro e prata eram atrativos, maleáveis e fáceis de serem trabalhados, tanto que algumas culturas tornaram-se especialistas em lidar com esses metais. Goldsmith fazia negócios de maneira muito fácil, juntando moedas, padronizando unidades destes metais cujo peso e genuidade eram certificados. Para proteger seu ouro, Goldsmith precisava de um depósito caixa forte. Logo depois, seus concidadãos estavam batendo na sua porta. Queriam então alugar um espaço para guardar suas próprias moedas e objetos de valor. Logo em seguida, Goldsmith estava alugando cada prateleira da sua caixa forte e ganhando uma pequena quantia em seu negócio de alugar espaços. Os anos se passaram e Goldsmith fez uma astuta observação. As pessoas que depositavam raramente iam retirar sua efetiva quantia física em ouro. E eles nunca vinham todos de uma só vez. Por causa de uma reivindicação em relação aos cheques que Goldsmith subscrevia como recibo pelo ouro depositado, os cheques, começaram a ser negociados no mercado como se fosse ouro. Esse dinheiro de papel era muito mais conveniente do que as pesadas moedas, e as quantidades poderiam simplesmente ser escritas ao invés de trabalhosamente contadas uma por uma a cada transação financeira. No entanto, Goldsmith desenvolveu um outro negócio. Ele emprestava o seu ouro cobrando juros. Muito bem, como o prático cheque reivindicado passou a ser aceito, os tomadores começaram a pedir pelos empréstimos em forma desses cheques, ao invés do verdadeiro metal. Como a indústria expandia cada vez mais pessoas passaram a pedir empréstimos para Goldsmith. Isso lhe deu uma ideia ainda melhor. Ele sabia que apenas poucos depositantes apareceriam para retirar o seu ouro. Logo, Goldsmith imaginou que poderia facilmente se livrar dos empréstimos atrelados aos seus depósitos em ouro, além dos seus próprios. À medida que os empréstimos eram pagos, seus depositantes não estariam mais informados do que antes, e nem em pior situação. E Goldsmith, agora mais como banqueiro do que artesão, faria lucros muito maiores do que poderia quando emprestava somente o seu próprio ouro. Por anos, Goldsmith secretamente faturou uma boa fortuna, com juros cobrados sobre os depósitos de cada pessoa. Agora um notável emprestador, ele rapidamente ficou mais rico que seus concidadãos, e
e isso começou a chamar a atenção. Cresceram as suspeitas de que ele estava gastando o dinheiro dos seus depositantes. Estes se uniram e ameaçaram retirar seu ouro se Goldsmith não revelasse a origem da sua riqueza. Completamente diferente do que poderíamos esperar, isso não se tornou um grande problema para Goldsmith. Apesar da fraude inerente ao seu esquema, a sua ideia funcionou. Os depositantes não tinham perdido nada. Todo o ouro deles estava ainda salvo no caixa forte de Goldsmith. Ao invés de pegarem de volta o seu ouro, os depositantes demandaram ao Goldsmith, agora como banqueiro deles, que ele dividisse, pegando uma fatia da arrecadação com juros. E aquilo foi o início das operações bancárias. O banqueiro pagava uma pequena taxa de juros sobre os depósitos de outras pessoas que ele em seguida emprestaria a uma taxa maior. A diferença cobriu o custo de operação do banco e também a sua lucratividade. E a lógica desse sistema era simples. Parecia um meio razoável de satisfazer a demanda por crédito. No entanto, essa não é a forma pela qual os bancos trabalham nos dias atuais. Nosso Goldsmith banqueiro não estava satisfeito com a renda remanescente após a partilha dos juros ganhos com seus depositantes. E a demanda por crédito crescia muito rápido, à medida que os europeus se espalhavam ao redor do mundo. Mas seus empréstimos eram limitados pela quantidade de ouro que seus depositantes mantinham no caixa forte. Foi quando ele teve uma ideia ainda mais audaciosa. Uma vez que ninguém mais, apenas ele mesmo, sabia o quanto realmente havia na caixa forte, ele poderia emprestar quantias solicitadas em ouro que nem estavam lá. Desde que todos os portadores dos cheques não viessem à caixa forte ao mesmo tempo para sacar o ouro, como alguém poderia descobrir? Este novo esquema funcionou muito bem, e o banqueiro tornou-se consideravelmente rico com juros pagos sobre um ouro que não existia. A ideia de que o banqueiro apenas criaria dinheiro do nada era muito absurda para as pessoas acreditarem. Logo, para um período de tempo maior, esse pensamento não iria passar pela mente das pessoas. Mas esse poder de apenas criar dinheiro surgiu na mente do banqueiro, da maneira como você bem pode imaginar. Com o tempo, a magnitude dos empréstimos do banco e sua ostentação de riqueza levantou suspeitas mais uma vez. Alguns tomadores de empréstimo começaram a demandar a real quantia de ouro ao invés de papel que representava as quantidades. Isso começou a levantar boatos. De repente, muitos ricos depositantes apareceram para retirar o seu ouro. O jogo acabou. Uma vasta quantia de portadores de cheques inundava as ruas do lado de fora das portas fechadas dos bancos. Mais que isso, o banqueiro não tinha nem ouro e nem prata o suficiente para saldar todos os papéis que ele tinha colocado na mão das pessoas. Isso ficou conhecido como a corrida bancária, e é o que cada banqueiro teme. Esse fenômeno da corrida bancária levou os bancos à falência, e não surpreendentemente, feriu a confiança que o público tinha sobre os banqueiros. Teria sido uma forma honesta declarar ilegal a prática de criar dinheiro a partir do nada. Mas os grandes volumes de crédito que os banqueiros estavam oferecendo se tornaram essenciais para o sucesso da expansão comercial europeia. Logo, logo, contrariamente, a prática foi legalizada e regulada. Os banqueiros concordaram em limitar a quantidade fictícia dos empréstimos em dinheiro. O limite seria ainda um número muito maior do que a verdadeira quantidade de ouro e prata na caixa forte. Frequentemente, a taxa seria de $9 fictícios para cada $1 em ouro real. Essas regulações foram reforçadas por leis feitas imediatamente. Também foi estabelecido que na ocorrência de uma corrida ao sistema, os bancos centrais ajudariam os bancos locais com injeção de quantias em ouro. A bolha de crédito bancário apenas estouraria se houvesse corridas em vários bancos de maneira simultânea, e o sistema então entraria em colapso. Capítulo 3. O sistema monetário de hoje. Ao longo dos anos, o sistema da reserva fracionária e sua rede integrada de bancos apoiada pelo Banco Central tornou-se o sistema monetário dominante no mundo. Ao mesmo tempo, a fração do ouro vinculada aos compromissos em dinheiro foi constantemente retraída ao nada. A natureza básica do dinheiro mudou. No passado, uma cédula de $1 era, na verdade, um recibo de que poderia ser resgatado por uma quantia fixa de ouro ou de prata. No presente, uma cédula ou dólar digital apenas pode ser trocado por outra cédula ou dólar digital. No passado, o crédito bancário criado ao setor privado existia apenas na forma de notas bancárias, nas quais as pessoas tinham a liberdade de aceitá-las ou não. Assim como nós temos a liberdade de aceitar ou não o cheque de alguma pessoa nos dias de hoje.
No presente, o crédito bancário criado no setor privado é legalmente conversível por um emissor governamental de moeda de aceitação pública, os dólares, libras, que nós habitualmente pensamos como dinheiro. A moeda de aceitação pública é dinheiro criado por sanção governamental ou decreto, e as leis para aceitação legal declaram que os cidadãos devem aceitar essa moeda como pagamento de dívida, ou senão os tribunais não conseguiriam obrigar. Portanto, agora, a questão é, se tanto o governo quanto os bancos privados podem criar dinheiro, então qual a quantidade de dinheiro que existe? No passado, a quantia total de dinheiro existente era limitada pela sua quantia física, qualquer que fosse o tipo de objeto utilizado como dinheiro. Por exemplo, para que fosse possível criar mais dinheiro, era necessário encontrar mais ouro ou prata escavando nas minas. No presente, o dinheiro é literalmente criado como... Cada novo dinheiro é criado cada vez que alguém toma um empréstimo de um banco. Como resultado, a quantidade total de dinheiro que pode ser criada tem somente como limite real o nível total de dívidas. Os governos estabeleceram um limite estatutário adicional para a criação do novo dinheiro, através da imposição de regras conhecidas como exigência de reservas fracionadas. Essencialmente arbitrárias, as exigências de reservas fracionadas variam de país para país e de tempos em tempos. No passado, era comum obrigar os bancos a manterem seus cofres pelo menos o valor de $1 em ouro para cada $10 de dinheiro especulativo criado. Hoje, a proporção exigida de reservas não mais se relaciona à proporção do novo dinheiro em relação ao ouro depositado, mas simplesmente a razão de novo dinheiro em relação ao dinheiro existente.